Hoje, 8 de setembro de 2025, o mundo voltou seus olhos para o Oriente Médio. A escalada de violência entre Israel e Hamas ganhou novos capítulos dramáticos e violentos, confirmados por diversas fontes internacionais como Reuters, CNN Brasil, Euronews, The Guardian, Times of Israel e Wall Street Journal. Logo pela manhã, Jerusalém foi alvo de um ataque a tiros que deixou pelo menos 6 mortos e dezenas de feridos. De acordo com a CNN Brasil e a Euronews, 2 homens armados abriram fogo contra civis que aguardavam em um ponto de ônibus na região de Ramat Junction, em Jerusalém Oriental. Entre os feridos está uma mulher grávida em estado crítico. Testemunhas relatam cenas de pânico, com pessoas correndo em busca de abrigo enquanto os disparos ecoavam. O The Times e o Wall Street Journal confirmaram que os autores do ataque eram palestinos vindos da Cisjordânia. Eles foram neutralizados rapidamente por um soldado israelense que estava no local e por civis armados. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi pessoalmente ao local e declarou que Israel responderá de forma dura contra as vilas de onde os agressores partiram. Em suas palavras, este é apenas mais um sinal de que Israel está travando uma guerra poderosa contra o terror. Times of Israel. Enquanto isso, na faixa de Gaza, a situação se agrava a cada hora. A Reuters noticiou que Israel intensificou bombardeios em Gaza City, resultando na morte de pelo menos 12 palestinos apenas nas últimas horas. Entre os mortos está o jornalista Osama Balucha, segundo o Ministério da Saúde local. O mesmo órgão afirma que desde o início do conflito, aproximadamente 63 mil palestinos já perderam a vida. Estes números, ainda que contestados por Israel, são repetidamente citados por veículos como Reuters e Al Jazeera. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, fez uma declaração dura transmitida pelas principais emissoras. Ele afirmou que, caso o Hamas não liberte todos os reféns e não se renda incondicionalmente, Israel lançará uma ofensiva devastadora, que ele chamou de um poderoso furacão de ataques contra Gaza City. Reuters. Katz deixou claro que este é o último aviso. Se o Hamas não depuser as armas, Gaza enfrentará uma destruição sem precedentes. As negociações para um cessar-fogo intermediadas pelos Estados Unidos seguem em curso, mas enfrentam grandes obstáculos. Segundo a Al Jazeera, o Hamas avalia a proposta, mas insiste em condições como retirada das tropas israelenses e libertação de prisioneiros palestinos, exigências que Israel considera inaceitáveis. No plano diplomático, a crise também ganha novos contornos. Uma das vítimas do ataque em Jerusalém era cidadã espanhola, e isso levou o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, a intensificar suas críticas contra Israel. O Guardian relata que Sánchez acusou Israel de genocídio e extermínio, palavras fortes que provocaram a reação imediata de Tel Aviv. Como resposta, Israel anunciou que ministros espanhóis estão proibidos de entrar em território israelense. The Guardian. Essa troca de acusações abre um novo capítulo de tensão diplomática entre Israel e a União Europeia. Enquanto os governos discutem e os militares atacam, a população civil vive o pior cenário possível. A ONU alertou hoje que resta pouco tempo para evitar uma catástrofe humanitária ainda maior em Gaza. Segundo reportagem publicada pelo Money Times com base em declarações da ONU, há risco iminente de fome em massa. Crianças já estão morrendo de desnutrição, e hospitais funcionam sem luz elétrica, sem anestesia e sem equipamentos básicos para salvar vidas. Médicos relatam que precisam escolher quais pacientes terão acesso aos poucos recursos disponíveis. Este cenário evidencia que o conflito não é apenas militar, mas também uma guerra de narrativas. Israel insiste que está apenas se defendendo do terrorismo, mostrando imagens do ataque em Jerusalém, dos reféns sequestrados e dos foguetes lançados contra suas cidades. Já o Hamas e outras vozes palestinas expõem ao mundo imagens de crianças mortas, prédios destruídos e famílias soterradas sob escombros. Essas imagens ganham força na mídia internacional e aumentam a pressão sobre o governo Netanyahu.
o futuro imediato não é otimista. Se Israel realmente levar adiante a ofensiva prometida, Gaza poderá enfrentar um nível de destruição sem precedentes. E, ao mesmo tempo, o Hamas já declarou em comunicados anteriores que não aceitará a rendição, pois isso significaria seu desaparecimento político e militar. Ou seja, a escalada tende a continuar. No meio desse cenário de guerra, a comunidade internacional parece incapaz de impor uma solução. As tentativas de mediação até agora fracassaram, e cada dia que passa o conflito se aprofunda. Entre discursos inflamados e bombas lançadas, quem mais sofre são os civis. Israelenses que enfrentam ataques a tiros e foguetes, e palestinos que vivem sob constante bombardeio. É impossível prever com precisão o que vai acontecer nos próximos dias. Mas o que está claro, conforme confirmam fontes como Reuters, CNN Brasil, Euronews, The Guardian e Times of Israel, é que tanto em Jerusalém quanto em Gaza, o sangue continua sendo derramado. E você? O que pensa sobre tudo isso? Acredita que o Hamas vai ceder ao ultimato de Israel? Ou acredita que a guerra só vai se intensificar? Deixe a sua opinião nos comentários. Compartilhe-me este vídeo para que mais pessoas fiquem informadas. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos continuar acompanhando de perto cada detalhe desta guerra que já entrou para a história.